Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem e saudáveis aí, certo? Ah, Continuando então aqui a nossa área de circuitos polifásicos, né? Na aula passada, então a gente deu uma contextualizada nisso, a gente comentou um pouco sobre ah, circuitos trifásicos, né? E as diferentes topologias envolvidas então, né? Na análise de circuitos trifásicos, né? Aquelas quatro combinações lá entre circuitos, né? Triângulo estrela e tal, entre fonte e carga, né? Das sequências, né? Das fases e tal, né? Positiva e negativa, certo? ABC ou ACB. Um, e, e comentamos sobre os diferentes tipos de circuitos também, né? Balanceados, desbalanceados, e vimos que a gente aqui vai seguir, né, com os balanceados, porque a ideia é dar um geral, né, desse tipo de análise para vocês, né? E os desbalanceados realmente são mais complicados, né? Então merecem um pouco mais de tempo despendido, certo? Mas a ideia não é transformar vocês em especialistas, né? É dar só uma ideia de como é que acontece esse tipo de coisa, tá? E, e aí hoje então a gente vai pegar aquelas topologias, né, aquelas equações lá que envolviam as diferentes topologias, né, inclusive aquela tabelinha que eu deixei para vocês no fim da última aula e vamos aplicar então na análise de redes trifásicas, tá? E ver como se usa de fato aquela tabelinha que eu deixei para vocês e como identificar ali cada uma das topologias de circuito, certo? Então a aula de hoje vai ser uma aula bem prática, uma aula de exercícios, tá? Para que vocês, né, vejam realmente qual a utilidade e como é que se usa esse tipo de análise ali, certo? Então, vamos para a aula. Bom, pessoal, então na nossa última aula ali, né, a gente fez a correção daquele exercício ali sobre correção de fator de potência, né? Onde a ideia lá então é mostrar, né, como a gente pode utilizar ali capacitores para corrigir então, né, o fator de potência gerados, né, por cargas indutivas, certo? Que provocam perdas, né, na nossa potência ativa ali da rede, certo? Então, muitas vezes em indústrias a gente tem lá muitos motores ou coisas do tipo, né? Que são então cargas indutivas, provocam uma defasagem ali, né, na fase, certo? Da corrente elétrica e geram então, né, esse decréscimo de rendimento, né? A gente tem ali essas perdas geradas por essas cargas e a gente viu ali então como a gente pode utilizar um capacitor, na verdade o que se usam, né, são bancos de capacitores, né, para corrigir então, né, essa defasagem ali gerada pelas cargas indutivas e trazer então, né, esse fator de potência até um nível que seja interessante para a nossa instalação, né? Lembrando que aqui no Brasil isso é regulamentado pela ANEEL, né, e ele precisa ser pelo menos de 0,92, né? Ou seja, 92% de toda a energia que a gente entrega, né, para a rede, lá para a nossa indústria, para nossa aplicação lá, né, qualquer que seja ela, 92% dessa energia que a gente pega da rede, ela tem que ser convertida em energia útil, certo? Potência lá em watts, né? Lembrando. E aí a gente entrou também na contextualização, né, de sistemas polifásicos ali, viu como isso funciona, né, viu uma motivação do porquê que se usam eles e tal, em detrimento de sistemas monofásicos, certo? E viu ali uma apresentação também das diferentes topologias, né, de circuitos trifásicos, certo, pessoal? Que é o que se usa aí, né, muito amplamente no mundo como padrão, né? Pelas facilidades lá, né, de ser gerados circuitos de menos fases a partir deles, né, ou de muito mais fases até, né, em alguns tipos de indústria, né. Beleza. Aí, objetivos da aula de hoje, né? A gente mostrou ali também alguns tipos de topologia na aula passada, né? Que eram então aquelas configurações de estrela-estrela,
estrela, triângulo, triângulo, estrela e triângulo, triângulo, certo? Cada uma com as suas características ali, e eu dei as equações, né, que vocês podiam utilizar então para o cálculo, né, da tensão e da corrente em cada um daqueles circuitos, certo? Então, eu tinha comentado na aula passada, né, que nessa aula de hoje, então a gente faria, né, alguns exercícios a respeito, e a aula de hoje, então, basicamente vai ser a respeito disso, né? Então, essa análise aí de circuitos trifásicos está envolvendo agora o cálculo desses circuitos, né? Então, a gente só apresentou isso na aula passada, né? Mas para não ficar muito pesado, muito maçante, então nessa aula a gente vai explorar esses exercícios, certo? Envolvendo esses circuitos, tá? E as diferentes topologias deles, né? Então, como tópicos da aula de hoje, né, serão exercícios sobre circuitos trifásicos equilibrados, tá? Isso é importante, lembrando mais uma vez, existem circuitos equilibrados e desequilibrados, certo? No nosso caso aqui vão ser os equilibrados, tá? As cargas e as tensões elas são todas iguais, né? A gente não tem corrente, fuga de corrente no neutro, nada do tipo, tá? Tem circuitos também que são desequilibrados, né? Que dão aí bem mais trabalho, dá para calcular, porque a gente tem que considerar, né? Todas as peculiaridades lá e possíveis fugas, né? Pelo neutro e tal. Mas não é a ideia aqui, né? A ideia aqui é que a gente consiga então dar uma apresentação, né, mais introdutória para vocês, né, e mostrar mais ou menos a ideia geral da coisa, né. Então lembrando lá, né, da última aula, né, a gente viu as topologias e características, né, de cada uma dessas configurações dos circuitos trifásicos, né, e também uma contextualização deles. E viu também as sequências possíveis, né? A sequência positiva ou direta, que é a ABC, né? Ou a negativa, né? Também chamada de reversa, que é a ACB, tá? Lembrando que isso aqui, então, faz alusão à ordem que as senoides atingem lá, né? O valor de pico, certo? Então, a gente tem o sinal lá decomposto em três fases, né? Fase A, B e fase C. Nesse aqui, então, a fase A, né, atinge o pico primeiro, depois vem a fase B, depois a fase C, certo? E nesse aqui, a fase A, depois a C, depois a B, tá? Lembrando que isso é uma consequência direta lá de como esse, ah, essa tensão, né, é gerada lá no nosso gerador, tá? Que está também relacionado com o sentido de rotação lá do eixo do gerador, certo, pessoal? E eu deixei também, né, uma tabelinha lá para vocês darem uma olhada, né? Aqui eu fiz copiei ela aqui para os slides, né? Mas deixei no Moodle lá para vocês, certo? Um PDFzinho, certo? Com esse resumo aqui, né? Das diferentes topologias, né? E das equações para encontrar então as tensões, né? Tensão de linha e tensão de fase, né? Em cada uma das topologias, certo? E a gente vai utilizar isso aqui hoje, né? Vocês vão ver como a gente pode resolver então, né, esses problemas aqui utilizando essas equações, certo? Então vamos lá aos nossos exercícios, pessoal, tá? Então a ideia de hoje é fazer uma aula um pouco mais rápida e bem mais prática mesmo, né? Se comparada às outras, porque a gente já viu a teoria, né, respectiva a isso na aula passada, certo? Vamos lá, né? Então, aqui um exercício de aquecimento, né? Considerando então que a gente tem lá as tensões do nosso sistema trifásico, tá? Que são dadas aqui, né, por essas identidades aqui abaixo, tá? Nos é pedido então para determinar a sequência de fases utilizada, né? Então a gente tem aqui um VAN, um VBN, um VCN, né? A gente tem lá a magnitude, né, dessa onda, certo? Descrita aqui por uma frequência genérica, né, um cosseno aqui de ômega t, tá? E o que é mais importante aqui para a gente, né, a fase, certo? Que é justamente o que vai determinar, então, né, quem está na frente de quem e tal, né, esse tipo de coisa, tá?
Isso aqui então tem por objetivo ver se vocês conseguem, né, fazer uma relação, né, desse sequenciamento de fase, desse contexto, né, de redes trifásicas, tá, com aquilo que a gente já vinha estudando antes, né, pessoal? Então, genericamente aqui, né, uma fonte AC descrita em termos de uma magnitude, uma frequência qualquer lá e uma defasagem ali, né, um adiantamento ou um atraso de fase, certo? Beleza, então como é que a gente pode resolver isso aqui? De forma muito fácil, muito simples, tá? Então, o que vocês podem fazer, né, com esses valores aqui que o problema dá para vocês, né, é representar elas na forma fasorial, certo, pessoal? E aí, no momento que vocês escrevem ela na forma fasorial polar lá, né, isso ressalta ainda mais a diferença, né, de fase entre as diferentes fontes, né, de tensão. E imagino que isso aqui deu uma imagem muito boa para vocês, né, de quem está na frente de quem aqui, né? Então, se a gente for escrever essas tensões aqui, né, na forma fasorial aqui, né, na forma polar, tá? A gente vai lá ter a magnitude e a fase, né? Isso aqui a gente já viu lá exaustivamente nas aulas passadas, tá? Nada de novo. E a gente só transpõe esses valores para cá, tá? E daqui fica muito fácil de comparar, né? Quem está na frente de quem, né? Então vocês conseguem enxergar aqui que o VAN, né, está a 10 graus, certo? O VCN a menos 110 e o VBN a menos 230, né? Lembrem que é esperado então que vocês tenham, né, três fases defasadas a 120 graus uma da outra, né? E que a primeira fase esteja 240 graus na frente da última, certo? Então, se vocês encararem dessa forma e sabendo, né, que a gente tem dois sentidos possíveis e que eles sempre partem de VAN, né? A gente pode setar esse cara aqui então como sendo nossa referência, nosso primeiro, né? Nossa partida ali, tá? A fase que está imediatamente em sequência a ele, né? Defasada de menos 120 graus, é o VCN, certo? E depois mais 120 a gente vai para VBN, certo? Então isso aqui evidencia claramente, né, que a sequência tem uma ordem então de ACB, certo? Uma chamada ordem reversa, né? Onde A vem primeiro, C depois e B por último, certo? Bem tranquilo, né, pessoal? Só para realmente fortalecer um pouco mais esse conceito na mente de vocês, tá? Beleza, pessoal. Então vamos agora aqui a um exercício um pouco mais interessante, né? Então o que que a gente tem aqui, tá? A gente tem essa topologia aqui que nos é dada, tá? Certo? Esse circuito aqui, então. E nos é pedido aqui para que a gente calcule, né, as correntes de linha para esse circuito aqui a seguir, certo? Para esse circuito aqui, então, tá? E beleza, como é que a gente faz isso, tá? O primeiro passo, né, seria identificar qual a topologia desse circuito aqui, tá? E lembrando que eu comentei para vocês, né, que aqui a gente geralmente ia aproximar os nossos circuitos aqui desconsiderando, né, impedâncias de linha, né, e considerando só a carga, tá? Mas claramente não é o que acontece nesse aqui, né? Aqui a gente tem uma impedância de carga ali, né, que está balanceada, certo? É igual para as três fases, né, que estão aqui. Mas a gente tem também uma impedância de linha associada aqui, certo? Nesse cara, né? Exemplo didático aqui, tá? Então, aqui, para o cálculo da impedância total, a gente vai ter que considerar a associação, né, dessas duas impedâncias aqui, o que vai nos dar, então, a nossa impedância total final ali, né? Que possibilita, então, o cálculo dessas métricas que a gente quer do circuito, tá? No caso aqui, a corrente de linha, né? As correntes de linha, certo?
Beleza, né? Então o primeiro passo, né, seria a identificação da topologia do circuito, certo? Acho que nessa altura do semestre já é bem claro para vocês, né, que isso aqui é uma estrela, né, um Y aqui muito bem desenhado, né? E a mesma coisa para a carga, né? A gente tem aqui uma carga em Y também, uma carga em estrela, né? E claro, aí essa impedância aqui, né, por linha, associada em série, né, com cada ramo dessa carga em estrela, né? Ok, pessoal. Então, sabendo o tipo de topologia, né, a gente pode consultar nossa tabelinha, tá? E aqui eu tenho um pedaço dela, né, que fala, então, lá, a conexão, né, conexão estrela-estrela, certo? E nos dá aqui, então, a relação, né, entre tensões e correntes de fase, né, e tensões, né, e correntes de linha aqui, tá? Então, o que a gente faz para obter cada um desses parâmetros, certo? Beleza, então aqui no caso, né, como a gente tem esse tipo de topologia, a gente pode, por exemplo, né, e ela é balanceada, isso é muito importante, tá? E vocês podem ver até que a gente não tem neutro aqui, tá? A gente pode, por exemplo, então, né, representar esse circuito aqui pelo equivalente monofásico dele, tá? Como é que seria isso? Assim, né? Então a gente tem aqui um VAN, né, por exemplo, e vejam que aqui não está mostrando, tá? Porque não tem o neutro nesse circuito, certo? Explícito, né? Mas vocês sabem que ele estaria aqui, então, entre as fontes, né? E estaria aqui entre as cargas também, né? E uma ligação daqui para cá, tá? Então a gente tem um valor lá de VAN, tá? Que é dado aqui, 110, né? E tem o valor da carga, né, em estrela, certo? Só que o valor da carga em estrela, né, não vai ser só esse valorzinho que está aqui, né? A gente tem que considerar esse circuito em série, certo? E é isso que a gente faz aqui agora, né? A gente calcula então aquela impedância de linha, tá? Calcula, né, soma ela com a nossa impedância de carga, tá? E isso aqui vai nos dar então o valor da impedância em estrela total, né? Lembrando então que a gente vai ter a mesma, né, para cada um dos circuitos, porque os valores são todos iguais aqui, né, pessoal? Então a impedância é a mesma, né? E aí dividindo, né, ah, essa tensão ali, né, equivalente que a gente achou, certo? Essa tensão de fase, né, por essa impedância, né, total, a gente consegue achar então a nossa corrente de linha, né, pessoal? Fazendo essa consideração aqui, né? Então, por exemplo, para IA, a gente vai ter esse valor, certo? O VAN por ZY vai nos dar a nossa corrente IA, né? Então, a gente faz aquela divisão ali dos fasoriais, que não é nada de novo, a gente já está fazendo isso aí há algum tempo, né? Nessa área 2, tá? E vai chegar nesse valor aqui, né? Do IA, que é essa corrente de linha que justamente percorre, né, essa linha aqui, tá? A gente sabe também, né, que como o circuito é balanceado, IA, IB e IC vão ter módulo igual, né? A única diferença é que eles diferem entre eles por uma defasagem, né, de 120 graus, certo? Então, o que a gente tem que fazer nesse caso aqui é considerar, né, essa defasagem de acordo com cada uma dessas fontes consideradas, tá, pessoal? Então, cada uma dessas correntes, né? E aí, agora aqui é só a gente considerar, né, o mesmo módulo de A, descontar menos 120, né? Ou para IC aqui, né, somar mais 120, tá? E é isso aqui que a gente faz. E esse valor aqui vai ser, então, o nosso valor final. Certo, pessoal? Então, bem tranquilo ali, né? Vocês veem que o nosso trabalho aqui com os circuitos são balanceados, basicamente consiste em identificar a topologia, né?
ver se tem ali mais uma impedância na linha, ou uma impedância de fonte, ou, né, algo do tipo, e considerar a impedância total e aplicar aquelas equações ali da tabelinha que eu passei para vocês, né? Circuitos trifásicos balanceados, então, são realmente bem tranquilos aqui, né? Claro, comparado a outros circuitos aí bem mais complexos que a gente já calculou, né? Até no começo dessa segunda área aqui, tá? Beleza, então aqui o outro exercício, pessoal, tá? O que a gente tem aqui, tá? A gente tem, então, um circuito trifásico balanceado, tá? De sequência A, B, C, certo? Então aqui a gente tem a sequência, né, do nosso circuito ali, tá? E topologia estrela-triângulo, tá? Então agora a gente tem um estrela-triângulo, antes a gente tinha um estrela-estrela ali, tá? Agora aqui eu já estou falando para vocês qual é a topologia, tá? Onde VAN, né? Então a nossa tensão lá, VAN, é igual a 110 ângulo 10, tá? Então a gente tem 10 graus de fase aqui, tá? E ela está conectada, então, a uma carga, né, de impedância 8 mais J4, tá? Ohms por fase, tá? Então é um circuito balanceado, né? A gente tem isso aqui em cada fase, tá? Calcule as correntes de linha e de fase, tá? Então a gente tem um circuitinho estrela-triângulo, tá? Balanceado, sequência ABC, onde VAN, né? Aqui é 110 ângulo 10, tá? E a carga é 8 mais J4, né? Em cada fase. Aí a partir disso a gente quer então calcular as correntes de linha e de fase, tá? Vamos ver aqui então como a gente pode resolver esse tipo de circuito, certo? Vamos lá, pessoal. Então, o primeiro passo, né? Então, eu comentei com vocês já no exercício anterior, é identificar a topologia, né, do circuito. Nesse caso aqui, eu já comentei no enunciado, né, que era um circuito estrela-triângulo, certo? Então a gente puxa lá, né, do nosso arcabouço, né, de equações lá, né, as equações respectivas desse tipo de topologia, certo? Estrela, triângulo. E aqui estão elas, tá? E aí a gente faz as considerações, né, apropriadas, tá? Então a gente tem lá o nosso VAN, tá, definido aqui, né, com esse valor. Vocês devem imaginar, então, que se vocês quiserem, né, achar as outras tensões lá, vocês podem utilizar também essas igualdades aqui, tá? Isso é bem tranquilo, né, de fazer. E assim como nos outros circuitos lá elétricos que a gente resolveu, tá, pessoal? Tem mais de uma forma de resolver esses circuitos aqui, tá? Aqui eu vou mostrar duas, tá? Bem rápidas, assim, tá? A segunda até vou mostrar só o início dela, porque depois é igual, tá? Do meio para diante. Mas como a gente pode resolver isso aqui, então, tá? O primeiro passo, então, né? É considerar, né? Aquela nossa impedância lá, né? Total, então, que é dada aqui em termos de coordenadas retangulares, tá? Nos é conveniente aqui expressar isso em coordenadas polares, certo? Porque a gente vai acabar trabalhando muito aqui com operações, né, de divisão, tá? Né? Multiplicação e tal, mas mais divisão do que qualquer outra coisa, né? Tendo em vista que a gente tem as tensões e que achar as correntes, né? Então aqui está o equivalente, né, em coordenadas polares, certo? Em fasor. A gente pode então utilizar, né, aquelas equações lá aqui, tá? Para achar o VAB, certo? A partir então dessa equação aqui, tá? A gente pode achar esse valor aqui de VAB, tá? Multiplicando por raiz de 3 e somando 30 graus aquele valor que a gente tinha lá inicial, né? Que então era 100 e ângulo 10, certo? E, e aí a gente acha esse valor aqui, tá?
que é o 173,2, ângulo 40 graus, tá? Beleza? Daí, né, tendo esse valor aqui, tendo esse VAB, certo? A gente pode começar agora a calcular o IAB, o IBC e o ICA, né? E para isso basta que a gente pegue lá o nosso VAB, né? E divida ele, certo? Por, uh, por aquela impedância, né, que a gente calculou ali antes, tá? Aqui nada de novo, né, pessoal? A gente já está fazendo essa divisão aqui de fasoriais, né, há muito tempo. Então, né, subtrai aqui os ângulos, né, divide o módulo, bem tranquilo, né? A gente sabe, né, que as relações entre IBC e ICA, né, tem então essa proporcionalidade de menos 120 mais 120 graus, tá? E aí o porquê, né, que essa sequência IBC, aliás, ABC é importante, né? A gente sabe então que o B tem essa defasagem aqui de menos 120 e o C, né, de mais 120, tá? Se fosse ao contrário, né, ICA seria ao contrário, tá? Essa identidade, né? E aí, através da aplicação dessas equações aqui, tá? A gente pode calcular esses valores, certo? Para as correntes de linha aqui, né? Então a gente pode calcular isso também através da tabela, né? Baseado aqui também, né? O IA igual a IAB vezes raiz de 3 e tal. E fazer então nessa igualdade aqui, considerar isso aqui e chegar então, né, no nosso valor pretendido lá, tá? O valor que a gente quer. Da mesma forma que o IB e o IC, né, eles também são compensados aqui por menos 120 graus mais 120 graus, tá? E aí daqui a gente tem os nossos valores finais, certo? Então, tranquilo, né, pessoal? Aplicação de tabela aqui, né, para resolução e daqui se chega nos valores, né? Bem tranquilo. Um outro método que também poderia ser usado, né, aqui é, por exemplo, encontrar o equivalente monofásico, né, e calcular as correntes todas a partir dele, né? Nesse contexto aqui de circuito estrela-triângulo, né, a gente precisa transformar essa carga aqui de triângulo para estrela, né, para fazer essa consideração aqui monofásica, tá? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso dividindo essa carga aqui em triângulo por 3, tá? Bem tranquilo, certo? E aí daqui, achando o valor de IA, a gente consegue, né, aplicar essas equações aqui e achar o valor de todo o resto, tá? Sem muito galho a respeito disso, né? O resto da questão seria igual. Certo, pessoal? Mais um circuitinho aqui, mais uma topologia, então, tá? Então aqui nesse outro exercício, tá? A gente tem um circuito trifásico, tá? Balanceado, de sequência ABC também, né? E só que agora a topologia triângulo-triângulo, tá? Com o valor ali de VAB igual a 330 volts, certo? Ângulo zero aqui, né? Conectado então com uma carga de 20 menos J15 ohms, certo? Tendo essa configuração toda aqui, então, nos é pedido para que a gente calcule as correntes na carga e na linha de transmissão, tá? Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso aqui para esse tipo de circuito. Então, como proceder aqui, né, pessoal? Mesma coisa de antes, né? Lembrem então que a gente tem a nossa tabelinha lá, né, com as diferentes conexões lá, as diferentes topologias referenciadas, né? Aqui a gente já sabe, então, que a gente tem uma conexão triângulo-triângulo, né? Tanto a fonte quanto a carga ligada em triângulo. Isso já é dado no enunciado, mas mesmo se não tivesse sido dado, né, é bem fácil de identificar, né?
E até recomendo que vocês deem uma olhada assim com mais atenção, né, nessas diferentes topologias, tá? Porque é uma das principais, se não talvez uma das únicas dificuldades para resolver esse tipo de exercício, né, pessoal? Porque a gente já tem a nossa tabela aqui, tá? Então, tendo, né, essa tabela, se a gente identificar as conexões aqui, muito provavelmente vocês vão chegar nos resultados certos, né? Bom, beleza, né? Então a gente tem essa conexão aqui, né, triângulo, triângulo, tá? E a gente quer calcular então as correntes, né, na carga e na linha de transmissão, certo? Começando lá, né, pela transformação aqui da carga, né, de triângulo lá de coordenadas retangulares para fasor aqui, tá, para forma polar, né? A gente sabe então, né, que a nossa tensão na fonte lá, né, vai ser igual à tensão em cima da carga, tá, pessoal? Lembrem que essas fontes, né, esse tipo de conexão, né, triângulo, triângulo, certo? Ela acaba pondo as fontes em paralelo, né, com as cargas, tá? Isso também está mostrado aqui na tabela, né? Então as mesmas, né? As tensões de linha vão ser iguais às tensões de fase, tá? A gente tem essa igualdade aqui. E aí, para, né, começar a achar aqui as correntes de fase, né, a gente pode considerar aqui então essa divisão, né? Considerando lá nossa fonte de alimentação, certo? A gente sabe a sequência, então sabe que, né, o BC vai ser menos 120, o CA vai ser mais 120, tá? E é só por isso que tem essa informação aqui, né? Para vocês saberem quem está adiantado e quem está atrasado e tal. E aí a gente tendo aquela impedância equivalente, né? A gente divide então, né, essa tensão lá VAB, né, pela impedância, né? A gente poderia então dividir também ABC, né? Ou simplesmente considerar, né, essa defasagem na corrente aqui, tá? Tanto faz, certo? Então vocês têm lá o menos 120 mais 120, tá? E vão chegar nesses valores aqui, tá? Então isso aqui para as correntes de fase, né? Para as correntes de linha, né, pessoal, basta então que vocês multipliquem, né, por raiz de 3, né? Aqui a primeira, né, o IA é igual a IAB vezes raiz de 3, né, menos 30 graus, isso é daqui, né, dessa tabelinha aqui, tá? Lembrem que no modo fasorial, né, é só subtrair, certo? Na verdade é uma soma, né, mas como esse é negativo, né, você subtrai, então 36 do 30, tá? Multiplicam aqui o 13,2 por raiz de 3, vão chegar nesse valor de IAB aqui, tá? Aliás, de A, perdão. E tendo esse valor aqui de A, né, vocês podem então fazer aquela igualdade que a gente está fazendo lá, né, aquela proporcionalidade, né, baseada na defasagem ali, né, de menos 120 graus mais 120 graus, né, e isso aqui então vai nos dar as nossas correntes de linha, certo, pessoal? De forma bem objetiva aqui, bem tranquila, né, bem fácil. Vamos lá então, pessoal, da última das topologias aqui, né? E o que que a gente tem aqui nesse problema então, tá? Nesse exercício aqui, então, né, nos é dito que uma carga estrela balanceada, tá? Então a carga é estrela, né, com o valor de Z, né, de impedância 40 mais J25 ohms, tá? É alimentada por um circuito trifásico, triângulo, né, de sequência ABC e tensão de linha de 210 volts, certo? E nos é pedido então para que a gente calcule as correntes de fase, utilizando VAB como referência, certo? Então, como é que a gente resolve esse probleminha? Né? Da mesma forma, né, a gente tem lá a nossa tabela, certo? E a gente vai, então, né, aplicar ali essa tabelinha no
Problema aqui, tá? A gente sabe, então, né, a nossa topologia, certo? A gente sabe que as nossas fontes lá, né, elas têm, então, topologia triângulo, tá? Nos é dito isso aqui, né? O circuito uma carga é alimentada por um circuito trifásico triângulo, tá? De sequência ABC. Isso é só para a gente, né, se guiar e ver que a gente usa essas identidades aqui, né? Nos é pedido, então, nos é dado, né, aqui uma tensão de linha de 210 volts, tá? Ou seja, um VAB, tá? De 210, né? Nos é pedido, então, né, para que a gente calcule as correntes de fase, tá? Utilizando o VAB como referência, tá? Então, como é que a gente faz isso aqui? Tá? A gente primeiro considera a impedância total, né, estrela que a gente tem lá no nosso circuito, tá? A gente pode considerar a VAB, certo? Como sendo então a nossa referência, tá? Tensão de referência, né? A gente sabe que a gente pode chegar num valor de VAN, né, através desse circuito aqui, através dessa identidade, tá? Então, dividindo por raiz de 3 lá e atrasando 30 graus, tá? Para que a gente transforme, então, né, esse circuito aqui, né, em um circuito estrela-estrela, tá? E aí, tendo aquele equivalente, né, do circuitinho monofásico em série, a gente pode calcular, né, por exemplo, o valor de IA, tá? Como sendo, então, esse VAN, né, dividido pela nossa carga, tá? Em estrela, certo? E daí, né, fazer as defasagens que a gente sempre faz, né? Então, considerar menos 120 graus para IB, considerar mais 120 graus para IC e chegar nesses valores, né, das tensões de fase, certo? Mas o grande segredo aqui, então, é utilizar, né, esse circuito aqui de base, né, essas fontes triângulos aqui, né, e transformar isso, então, para estrela, né, dando, então, aquele circuitinho equivalente ali, né, monofásico, que a gente pode utilizar, então, para calcular, né, e aí como é que a gente transforma essas fontes de tensão aqui, né, do triângulo em fontes de tensão em estrela, através daquela né, transformação que eu mostrei ali para vocês da aula passada, certo? Que considera, então, né, aquela divisão ali por raiz de 3, né, e o atraso em 30 graus, certo? Então, vocês tendo isso em mãos, conseguem chegar, né, na resposta através dessa análise monofásica, né? Além do mais, né, todas as outras topologias, né, vocês podem, na verdade, então, transformar, né, num equivalente de estrela-estrela, tá? E fazer essa análise monofásica aqui, né, que simplifica bastante aí para vocês, e depois vocês só considerem nessas compensações de fase aqui, né? Mas como eu falei na aula passada, né? Então todos os outros circuitos, né? Todas essas outras topologias, elas podem ser então transformadas, né, em circuitos estrela-estrela e analisados aí, né, dessa perspectiva, né, de circuito monofásico através de equações bastante simples. Certo, pessoal? O último exercício aqui, então, pessoal, tá? Misturando alguns conceitos, né, diferentes só para dar uma graça aqui, né? Deixar um pouco mais elaborado, né? Colocar, na verdade, uma etapa a mais de raciocínio aqui, né? Em vez da resposta direta, tá? Então, nesse exercício aqui, tá? A gente tem ali uma composição de cargas, né? Onde a gente tem, então, ali um circuito, né? Uma impedância de linha, né? Começando por aqui, certo? A gente tem uma carga ali, né, em triângulo, certo? E tem também uma carga em estrela, tá?
certo? Esse também é um circuito equilibrado, tá? E aí, o que a gente tem de informação para esse circuito aqui, tá? Então, diz o enunciado, certo? Para o circuito a seguir, né, assumindo ZL igual a 1 mais J1, tá? Então, a impedância de linha aqui, né, igual a 1 mais J1, certo? A impedância, né, triângulo aqui, certo? Essa parte, essa componente em triângulo da impedância, né, de 24 menos J30, tá? E a impedância em estrela aqui, tá? De 12 mais J5 ohms, né? E uma tensão de linha, certo? Aqui ele nos dá uma tensão de linha, não de fase, tá? De 210 volts, né? Determine a magnitude das correntes de linha das cargas combinadas, tá? E vejam que a nossa fonte nem aparece, né? A gente tem aqui uma tensão de linha, né? Que ele referencia como tensão de linha, mas as fontes de tensão em si, elas não são explícitas aqui, tá? Então, o que a gente pode, né, deduzir daqui, né? Como vocês devem imaginar, né, a gente deve então calcular a impedância equivalente, né, desse circuito aqui, né, para compor então a carga total, né, para a qual a gente quer achar ali a nossa corrente, né? Afinal de contas, a gente fala aqui da corrente de linha das cargas combinadas, certo? Beleza. A gente é referenciado aqui também em função de tensão de linha, né? E vejam que não é tensão de fase, certo? Não é VAN, aqui a gente teria um VAB, certo? E um VBC e um VCA, certo? Então, isso nos sugere que a nossa fonte lá ela está em triângulo, tá? E aí cabe a gente, né, lidar com isso de forma a transformar esse circuito, né, num circuito simples e conhecido, tá? Então, falando assim, né, previamente a alto nível para vocês, certo? É uma situação bastante parecida com o do exercício anterior, né? Então, a gente tem uma fonte lá que está em triângulo, tá? Que não é assim mencionado isso explicitamente, mas vocês podem deduzir através do enunciado. A gente tem uma carga ali que está mista, né? Mas que a gente pode transformar então numa carga ou em triângulo ou em estrela, tá? Me parece que o mais intuitivo aqui é transformar tudo em estrela para poder somar de forma fácil, né? As resistências equivalentes aqui, tá? E transformar então aquelas fontes de tensão lá que estão em triângulo, né, em estrela também e resolver um circuitinho estrela-estrela, certo? Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Tá? Então aqui, né, como a gente tem aqueles circuitos balanceados ali, né, e pode fazer essa transformação de uma forma muito fácil, né, pessoal? Lembrem que para vocês fazerem a transformação triângulo-estrela lá nos circuitinhos resistivos, vocês tinham que considerar todos os valores das resistências, né? Fazer todo um malabarismo lá e tal. E aqui vocês, né, a rigor tem também, né? Mas vocês estão dividindo por 3 aqui, por quê? Porque os valores das resistências são iguais, né? Então vocês devem lembrar, né, lá da nossa primeira área, que a gente tinha situações especiais, né? Onde os valores eram iguais e aí a gente podia só fazer ou multiplicar por 3 ou dividir por 3, né? Essas transformações, certo? E isso se mantém, né? Até aqui, né? Então a gente tem como resolver isso de forma bastante fácil, né? Então, para a gente, tendo o circuito em triângulo, transformar em estrela, a gente divide por 3, certo? A nossa componente em triângulo lá vai ser 24 menos J30, tá? Dividido por 3, isso vai dar 8 menos J10, certo? Então, esse circuito
em triângulo aqui vai virar um circuito estrela, né, associado em série com esse, né, e com esse também, na verdade, tá? Ahn, e, e então, na verdade, a gente vai, aliás, desculpem, ele vai ficar em paralelo com esse aqui, tá? E aí a gente vai ter que fazer o paralelo, né, desses dois, que aí sim vai dar um circuito em série, né, com a nossa ah, impedância de linha ali, tá? Onde depois a gente só soma e acha o equivalente, né? Então, fazendo o paralelo desses dois caras aqui, tá? E aí, esse circuito aqui, que já era em Y lá, né? Ele tem, então, uma impedância de 12J5, né? Tá aqui. Para fazer o paralelo, né? A gente faz o produto pela soma, tá? Nada de novo aqui. Vamos chegar nesse número aqui, tá? Aqui está representado na forma polar, tá? Em fasores. A gente pode passar, né, para a forma retangular, soma com a nossa impedância de linha, né, que é 1 mais J1, e chegamos aqui no valor de impedância total, tá, dessa carga, né, que a gente tem ali por linha, tá? Então, sendo o valor dela 8,874 e ângulo de menos 6,78 graus, certo? Beleza, pessoal. Isso vai nos dar ali então uma carga ah, em estrela, né? Final ali, resultante, certo? Daí a gente pode então fazer uma análise, né, baseada no circuito simplificado, certo? Mas para que isso aconteça, a gente tem que então transformar aquela tensão ali de linha que a gente está tendo, né, numa tensão de fase, né? Para fazer uma análise, né, igual àquela que a gente fez no circuito anterior. E como é que a gente faz isso? A gente utiliza então aquele valor lá, né, aquela compensação ali de raiz de 3, tá? Então aqui a gente tem uma tensão de linha de 210 volts, né? Divide isso por raiz de 3, né? E, claro, né? Pela impedância equivalente aqui, tá? A gente vai ter então uma resultante aqui, certo? E vai ter o módulo associado a ela, né? A resposta final, então, do nosso problema é 13,66 amperes, tá? Por que que eu não considerei o ângulo aqui, a fase? Porque na pergunta, né, nos era pedido então para determinar a magnitude das correntes de linha das cargas combinadas, certo? Então a fase aqui, no caso, não nos interessa, né? Como a gente sabe que IA é igual a IB e é igual a IC, por quê? Porque o circuito é um circuito equilibrado, né? E a gente tem isso aqui, então, por definição, certo? A gente nem precisa calcular, né, as outras correntes. A gente sabe que todas vão ser iguais e que serão também iguais à nossa corrente de carga, certo? Então, a magnitude das correntes de carga combinadas, né? Então, tudo isso aqui associado é igual a 13,66 amperes, certo? Então, fica aí um circuitinho um pouco menos óbvio, né? Para a gente estudar e pensar sobre, né? E claro que reparem que se a gente tivesse em sala de aula que eu teria dado aí uns 15, talvez 20 minutos para vocês responder, né? Ou tentar elaborar cada uma dessas questões, né? Mas como a gente está dando aula aqui online, né? Aí vocês pausem o vídeo no momento apropriado, né? E tentem evoluir as questões e aí depois, né, confiram as respostas ali com as minhas correções, certo? Beleza, pessoal. Então, pela aula de hoje, eu acho que era isso, tá? Então, revisando aqui, né, coisas que a gente fez, né? Então, a gente basicamente só fez exercícios relacionados a circuitos trifásicos, né? Como são várias configurações diferentes e cada uma delas tem ali as suas peculiaridades, né? Eu achei que seria melhor para você se eu reservasse uma aula só para isso, tá? E de fato foi o que eu fiz. Qualquer dúvida, entre em contato, né? Mas claro, consultem a nossa tabelinha aqui, eu acho que está tudo bem explicado, né? Tenham em mente
artifício ali de transformar, né, o circuito para um circuito estrela, tá? Qualquer um deles, né, para fazer aquela análise monofásica ali, certo? E eu tenho certeza que nessa parte aqui vocês vão ir bem, porque é uma parte relativamente bastante simples, né? É quase que só aplicar essas equações aqui no contexto que é fornecido no exercício, tá? Mas claro, por que isso? Porque os circuitos eles são equilibrados, né? O que facilita em muito, né, a nossa análise aqui, certo? Se eles fossem desequilibrados ali, a gente teria que fazer uma análise bem mais sofisticada, tá? E ver então as diferentes correntes que passam em cada um dos circuitos, né? E ver qual o resultado disso lá na nossa corrente de nêutron, certo? Então, para a semana de hoje eu não vou deixar exercícios para vocês, tá, pessoal? A gente vai começar matéria nova na aula que vem, que vai ser justamente o último tópico dessa nossa segunda área aí, antes da gente fazer a nossa prova, tá? Então, para a semana que vem a gente vai estudar aí potências, né, nesses circuitos trifásicos, tá? E aí na próxima aula ali vamos também fazer aquela aula de resumo, né, com vários exercícios ali para preparar vocês para a prova, tá? Então, para dar uns toques finais ali e deixar vocês tinindo aí para a nossa P2. Certo, pessoal? Então, para a aula de hoje era isso. A gente ainda vai ter mais uma aulinha aí pela frente, né, antes da nossa aula de exercícios, né, onde a gente vai daí consolidar o nosso conhecimento aqui nessa segunda área e, né, vou dar uns toques aí para vocês se prepararem para a nossa P2, certo? Então atentem lá ao cronograma, né, sempre que está ali, que tem no Moodle, né, que é onde vocês podem consultar a data da prova, tá? Ela deve funcionar nos mesmos moldes ali da primeira prova também, certo? Então, até lá a gente vai ver ainda várias coisas e conversaremos melhor, tá? Então, um grande abraço, se cuidem e até a próxima.